Essa aqui é provavelmente a coisa mais Black Mirror da vida real que eu vi hoje. Tuvalu está se mudando para virar uma nação online. E na situação que eles estão agora, eles vão ser a primeira nação que até o final do século vai estar completamente embaixo d'água. E mais ou menos entre os próximos 80 anos, a sua nação, pessoas, cultura, tudo vai estar destruído. E eles estão tentando fazer uma tentativa de salvar tudo que eles podem. Estão procurando legalmente alguma coisa que ajude eles. Então, o que eles estão fazendo é virar a primeira nação digital. Eles estão criando uma réplica exata de como o país é, só que online. Para que no futuro, utilizando realidade virtual, as pessoas consigam visitar o país e ver todos os seus aspectos culturais, naturais, a sua aparência, já que essa terra não vai mais existir. Eles estão agora no processo de criar esse gêmeo virtual. Em um futuro próximo, todos os seus sistemas de administração, por exemplo, vão ser online, mudando para esse mundo online. A NASA acabou de confirmar a existência de um planeta que tem o tamanho da Terra, que eles dizem que pode ser habitável. O nome dele é TOI 700E. Que nome lindo, eu amei. Ele tem 95% do tamanho da Terra, extremamente rochoso, e uma das coisas mais importantes sobre ele é, ele tá na distância perfeita para ser habitável da sua estrela. Tipo a distância da Terra para o Sol. Isso é basicamente quando a distância do planeta e da estrela que ele orbita está no ponto perfeito em que é possível sustentar água líquida, essencial para a vida como conhecemos. Significando que as condições podem ser perfeitas para a vida. Fica a questão, vocês acham que isso é puro hype ou que 2023 vai começar a ficar bem doido daqui a pouco? Isso aqui é o que aconteceria com você se você fosse mordido por um dragão de Komodo. Esse foi um experimento que foi feito pelo Animal Planet, em que eles pegaram 2 pedaços de carne. Em um, eles injetaram o veneno de um dragão de Komodo. E o outro, eles pediram para um cara aleatório chamado Matt morder. Por conta de o veneno ser tão tóxico assim, mesmo que depois da mordida a pessoa consiga escapar, ela acaba enfraquecendo e morrendo. Aí o dragão de Komodo só precisa achar ela para poder consumir o resto da carne. Em março de 2022, um soldado russo estava numa zona de guerra ucraniana, quando ele encontrou um MacBook abandonado, e ele queria, obviamente, roubar esse MacBook. Só que ele tinha um problema, caso ele roubasse esse MacBook, ele não tinha nenhum lugar pra colocar ele. Foi aí que ele teve a brilhante ideia de tirar o colete à prova de balas dele e substituir o colete à prova de balas pelo MacBook, o que poderia dar errado. Pra quem não sabe, um colete à prova de balas é feito pra ser a prova de balas, e o MacBook não é. Não preciso nem falar que quase instantaneamente o MacBook não fez o que ele precisava ter feito e ele perdeu sua vida, né? E quando encontraram ele, também acharam um iPad que ele tinha roubado. Ryan e Sebastian eram 2 irmãos gêmeos. Só que o Sebastian sempre fazia bullying com o Ryan e os pais deles não ligavam, eles sempre apoiavam o Sebastian. Aos 18 anos de idade, o Sebastian contou pra todo mundo sobre a relação secreta que o Ryan tinha com um garoto. E inclusive pros seus pais que eram muito conservadores, o que fez com que o Ryan fosse expulso de casa. 10 anos depois, o Sebastian precisava de um transplante de rim, porque ele acabou tendo falência renal por causa do estilo de vida que ele tinha. E o Ryan, já que eles eram gêmeos, era simplesmente perfeito pra doar o rim pra ele. E mesmo depois dos pais dos dois pedirem muito e quase implorarem, ele falou não, por causa de todo o bullying que ele sofreu na infância. Esse aqui é o lembrete pra vocês serem doadores de órgão. Sejam doadores de órgão, por favor. É legal. Salvem vidas, por favor. Hoje eu descobri que o que dói na mordida da formiga não é a mordida, e sim a violação que vem depois. Sim, ela te morde, mas isso é só uma forma de ela se prender à sua pele, pra que ela possa fazer isso aqui. Elas curvam o corpo e te penetram com o ferrão várias e várias e várias e várias. E elas mordem tão forte, tão presas ao seu corpo, que elas conseguem fazer isso muito rápido. No mesmo lugar, injetando veneno várias vezes. Assim, crianças, que nasceu o Homem-Formiga. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque.
Esse influenciador descobriu que no final do dia todos os fast food jogam o resto da comida deles no lixo. E que se você pedir essa comida de graça, eles dão. E aí ele resolveu testar essa teoria. Ele foi em 3 restaurantes diferentes e pediu pelo resto da comida. Eles confirmaram que eles estavam jogando a comida fora, mas quando ele pediu um de graça, eles falaram que eles não podiam dar, mas eles podiam dar um desconto pra ele. Se ele comprasse um, ele ganhava um de graça. Is there any way I'd be able to get anything for free? Not for free, we have buy one, get one free. Oh, okay. Ele, então, foi pro segundo restaurante. Lá eles disseram que as pessoas que trabalham no restaurante primeiro pegam tudo que eles quiserem e levam pra casa, e depois eles jogam fora. E quando ele pediu a comida de graça, eles falaram que não podiam dar. Is there any way I'd be able to get anything for free? E no terceiro e último restaurante que ele foi, ele perguntou se eles estavam jogando a comida fora e eles disseram que não. Mas ele também disse que viu eles literalmente embalando a comida pra jogar ela fora na frente dele. E mesmo assim, eles disseram que não estavam jogando nada fora só pra não dar comida pra ele. E o resumo do experimento foi que ele não conseguiu nada de graça e toda essa comida foi pro lixo. O que vocês acham disso? Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra ir do Brasil até os Estados Unidos de carro? Sim, e já fizeram isso, de Uno. O nome dele é Luiz Torelli, ele ficou 2 anos na estrada pra ir de Nova Odessa, em São Paulo, até os Estados Unidos, cruzando a América inteira. Ele disse que gastou mais de 100 mil reais pra fazer a viagem, incluindo a manutenção do seu Uno Mille 2002. Ele fez o caminho parando em vários lugares e atravessou o Canal do Panamá colocando seu carro em uma balsa. E finalmente pisou em solo americano depois de uma semana no barco. Além de um meio de transporte, o carro também virou a casa dele. Ele tirou o banco do passageiro e substituiu ele por um colchão de solteiro. Tem até um armário para guardar coisas e uma pia. Quando ele chegou nos Estados Unidos, viajou mais de 30 estados com o seu carro e agora vai iniciar o projeto de ir para a Europa levando também o seu carro. Ele começou o projeto como forma de lidar com a depressão por ter perdido a sua avó. E hoje inspira milhares de pessoas do Brasil e do mundo a superar os seus maiores desafios. Você teria coragem? Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Você sabia que dá pra sentir cheiro à distância? E isso acontece porque o nosso cérebro é muito poderoso. Por exemplo, vê esses 2 vídeos. Tá, 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 tá. Você ouve gá ou tá? Você pode ter ouvido as 2 opções, porque o movimento da boca da pessoa influencia no que você vai escutar. Mesmo que o áudio seja o mesmo vale pra cheiros. Sabe quando você consegue sentir o cheiro da comida só de vê-la saindo do forno? Só que o negócio fica ainda mais louco. Aparentemente, dá pra sentir um cheiro ouvindo um áudio. Tipo quando você sente o
frescor e o cheiro da chuva só de ouvir as gotas caindo, sabe? Comfort Boom tá trabalhando numa coisa que mostra como tudo isso funciona. Fiquem de olho nas redes da marca que já vocês vão descobrir o que tá rolando. Se você jogasse um pacote gigante de gelatina no oceano, você provavelmente acha que ele viraria uma gelatina gigante. Mas um pacotinho de gelatina só consegue se misturar com 2 copos de água. E o oceano tem aproximadamente 1 sextilhão de litros. Por isso, seu pacotinho de gelatina teria que ter 965 quilômetros de altura pra transformar o mar em gelatina. E mesmo que você conseguisse jogar tudo isso no oceano, pra misturar você precisaria de uma colher com metade do tamanho da Lua. Essas aqui são algumas celebridades que tiveram que trabalhar em trabalhos normais. Depois que os Jonas Brothers acabaram em 2013, aparentemente o Joe Jonas teve algumas dificuldades financeiras. Isso porque do nada ele resolveu começar a trabalhar como empreiteiro. Sim, construindo casas. O Dylan e o Cole Sprouse voltaram pra escola depois que eles saíram da Disney. Mas o Dylan também resolveu criar uma empresa de cerveja de hidromel. A Jennifer Stone, que fez a Harper em Feiticeiros de Waverly Place, hoje em dia é enfermeira e ajudou muito durante o Covid-19. O ator Rick Moranis parou de atuar quando a esposa dele morreu e resolveu ficar em casa cuidando dos filhos. Isso bem no pico da carreira dele. O Chunk de Os Goonies acabou virando advogado. O nome dele é Jeff Cohen e ele criou a própria empresa em 2002. E aparentemente ele não atua mais. 2024 acabou de ficar ainda mais louco. Um homem tá processando a Dunkin' Donuts porque ele estava fazendo suas necessidades no banheiro deles e o banheiro explodiu, cobrindo ele de xixi e fezes da cabeça aos pés. E ele tá pedindo uma compensação em dinheiro porque ele ficou traumatizado. Honestamente, eu também estaria. Um garoto de 13 anos acabou de ser a primeira pessoa na história a ganhar Tetris. Ele chegou à pontuação final e desbloqueou a tela final do jogo, coisa que só tinha sido feita por um robô até hoje. Gente, eu nem sabia que dava pra ganhar no Tetris. Por fim, eu acho que todo mundo já viu esse sorvete do Bob Esponja. Eles resolveram fazer um novo design pra ele e ele ficou assim. Gente, pra que mudar? Só porque ele ficava assim quando ele derretia? A Disney não quer que os parques deles sejam perfeitos. Sempre que se fala da Disney, se fala sobre o fato de que os parques são perfeitos. Tudo lá é feito para que a magia não seja arruinada. Mas isso não é verdade. Muitas vezes a Disney quer que os parques sejam imperfeitos. Intencionalmente fazem ele parecer feio. Essa aqui, por exemplo, é uma rua com tema de safari. Essa rua foi feita com o design de ser completamente destruída. Ela parece velha, tem vários buracos e parece um safari de verdade. O chão desse parque tem rachaduras e folhas nele, e isso é proposital. A Torre do Terror tem teias de aranha nela, para que ela possa parecer abandonada. Na mansão abandonada tem várias flores que morreram e é pra ela parecer abandonada. Inclusive o chão de alguns brinquedos é todo arranhado. Essa imperfeição faz com que o parque seja ainda mais perfeito. Na Suécia você pode ficar milionário por só seguir uma lei. Normalmente o jeito que os governos fazem você andar devagar no trânsito é te dar uma multa e te punir caso você não respeite um limite de velocidade. Só que qualquer pessoa que já andou de carro na vida sabe que isso não funciona. E foi sabendo disso que a Suécia teve uma ideia. Ao invés de punir as pessoas se elas não respeitassem a lei, elas iam dar um prêmio pra quem respeitasse. Então eles instalaram um radar em que se você fosse pego dentro dos limites de velocidade, você era automaticamente inscrito pra uma loteria. Caso você estivesse dentro dos limites de velocidade, você poderia ficar milionário. As multas continuavam existindo, mas esse dinheiro agora ia pro prêmio da loteria. E funcionou! A velocidade média daquela rua foi de 35 km por hora pra 25 km por hora. Ou seja, dá pras pessoas a possibilidade delas mudarem de vida só por seguir uma lei realmente faziam elas seguirem a lei. Só que, infelizmente, isso acabou não durando por muito tempo. Porque já que as pessoas estavam seguindo a lei, menos multas eram aplicadas. Porque afinal, pra ter multa, você precisa não seguir a lei. E não tendo multa, não tinha dinheiro pra colocar no prêmio. E sem prêmio, não tem loteria. Por isso, esse sistema acabou não dando muito certo. Em uma noite, Dan Saunders estava saindo com seus amigos e ele precisou ir num caixa eletrônico. Ele tentou sacar $200, mas a máquina falou que a transação tinha sido cancelada. Só que ela cuspiu o dinheiro. Dinheiro esse que não saiu da conta dele. Descobrindo esse bug, ele sacou $1.300 aquela noite. Quando ele acordou de ressaca no dia seguinte, ele foi olhar a conta bancária dele e percebeu que esse valor não tinha saído da conta. Depois de tentar fazer isso mais algumas vezes, ele descobriu que esse caixa eletrônico era desconectado da internet entre 1 e 3 da manhã. E ele conseguiria sacar dinheiro que ele não tinha. Nos próximos 5 meses, ele tirou $1,6 milhões. Ele se demitiu, deu festas milionárias, pagou a faculdade de vários amigos dele, além de alugar jatinhos e quartos luxuosos de hotel. Ele estava vivendo uma vida milionária, mas se sentiu culpado. E em 2011, ele ligou pro banco e admitiu tudo que ele tinha feito. O banco disse que a polícia ia entrar em contato com ele, mas eles nunca fizeram isso. Ele então recorreu à televisão para admitir o que ele tinha feito. E durante uma entrevista num canal de TV nacional, ele admitiu o que ele fez, mas a polícia não entrou em contato com ele. Só 3 anos depois, ele foi finalmente preso por 111 fraudes. Ele ficou preso durante 1 ano, depois que ele saiu, ele voltou a trabalhar como bartender como se nada tivesse acontecido.